Oi, eu sou Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer as leituras finalizadas no mês passado, no mês de julho, que foi um mês que durou 5 meses em um. Então acabou rendendo bastante, principalmente, por conta da maratona literária de inverno. Eu vou trazer também, o que eu li na maratona e se eu conseguir também, cumprir com os desafios que eu estipulei para mim mesma. Mas antes de qualquer coisa, já aproveita que você tá aqui, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, pra gente aí bater a meta dos 2.000 inscritos. E, gente, quando a gente atingir essa marca, eu vou fazer um convite especial aqui. Então, aproveitem e divulguem bastante o canal, divulguem o vídeo. Para quem você sabe que gosta de uma leitura, que gosta de Stephen King, porque eu sempre tô falando, dos livros do Stephen King aqui no canal. Então, eu tô com esse projeto, quando a gente atingir 2.000 inscritos, eu volto aqui para contar, sobre esse projeto e fazer um convite para vocês. Lembrando que todos os livros que eu citar aqui no vídeo vai ter o link de compra da Amazon aqui embaixo na descrição. Se algum deles te interessar, comprando com o meu link me ajuda horrores, porque eu ganho uma comissão sem que mude nada no valor da sua compra. Mas lembra também que tem um link geral que você pode utilizar para comprar qualquer coisa sem ser livros, que vai me ajudar muito também. Recados dados, então já bora começar falando sobre as leituras concluídas. E o primeiro finalizado de julho, que então foi fora da maratona, foi o Nacional Psicopatas do Cotidiano, da autora Katia Meckler, que é uma psiquiatra forense. Então, esse livro aqui, ele é super prático, bem direto sobre esse tema, que vai apresentar os perfis psicológicos de pessoas que realmente, como o título diz, são pessoas do nosso cotidiano, pessoas próximas, pessoas que a gente conhece, e às vezes são pessoas que têm um perfil, que aqui vai ensinar basicamente a gente a lidar com essa característica, com esse perfil. Ou não, Às vezes, uma vez que você identifica esse perfil, você pode escolher não lidar com essa pessoa, Principalmente se for uma amizade, se for colega de trabalho, alguma pessoa que você tem esse poder de decisão, de lidar com a pessoa ou não, ou se afastar. Então aqui vai justamente trazer essa temática de você lidar com a pessoa da melhor forma possível. Eu até anotei alguns dos perfis que são apresentados aqui, que são o esquizoide, o esquizotípico, o paranoide, o antissocial, o borderline, o histriônico, o narcisista, o dependente, o evitativo e o obsessivo compulsivo. E como essa é uma temática que eu amo, eu gosto bastante, eu acho que esse é um livro super prático, que a gente realmente pode colocar em prática no nosso dia a dia. Então eu vou fazer um vídeo resenha falando, sobre essas características, sobre esses perfis, sobre as dicas que o livro dá. Porque eu mesma, se eu tivesse ou lido esse livro num momento específico da minha vida, ou se eu tivesse assistido algum vídeo sobre essas características, da forma como é apresentado aqui, que é justamente com o foco de lidar com esse tipo de característica, eu provavelmente refletiria mais sobre um perfil, que eu insistia em manter por perto, que era um perfil narcisista, que hoje eu sei que simplesmente eu não sou capaz de lidar com esse perfil e não sou nem obrigada. E é claro, tem aquela questão, que você não consegue sozinha diagnosticar uma pessoa com um perfil desse tipo. Isso, na verdade, é só para te dar um norte, para você pelo menos tentar identificar. Eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, então o meu papel não é diagnosticar ninguém, é na verdade tentar identificar com as informações que tem aqui, para justamente, se você estabeleceu um padrão e para você bate muito com o que está apresentando aqui, você pode escolher, manter essa pessoa por perto ou não. E uma vez que você consegue, identificar essas características, uma vez que as coisas começam a se encaixar, tudo faz sentido e eu achei, sensacional. Para esse livro aqui eu dei 4 estrelas, eu só não dei 5 estrelas, por quê? Apesar de entender que a intenção do livro é ser um pouco mais prática, ser um pouco mais direta, mais direto ao ponto,
Então, eu entendi, porém, eu acho que mesmo assim, mesmo com esse foco, com essa intenção, eu acho que poderia ter abordado um pouco mais de alguns casos, ter entrado com um pouco mais de profundidade. Então, ele é um livro super curtinho, a linguagem dele é muito boa, bem acessível, bem simples, então dá para muitas pessoas captarem, né, o que é que o livro tá tentando passar, entender essas características sem nenhum tipo de dificuldade, que ele não fica fazendo firula, ele não fica com uma linguagem muito difícil. Então, para quem tem, assim, um mínimo de interesse sobre esse tema, é um livro que eu super indico e que eu vou, né, trazer um vídeo resenha só sobre ele. O próximo livro finalizado foi um livro que eu tinha abandonado em dezembro, daí eu resolvi retomar a leitura dele, porque já estava me incomodando essa leitura pendente, que foi Os Estranhos, do Stephen King. E de longe foi a minha pior experiência com um livro do King. Primeiro por quê? Porque o livro é enorme, ele tem quase 800 páginas e assim, sem a menor necessidade. A gente sabe que o Stephen King ele é conhecido como mestre do terror e mestre da prolixidade. Só que nesse caso aqui, só não tinha necessidade. A gente sabe que o homem não poupa palavras, tanto que, não à toa também, a maioria dos livros dele são calhamaços, mas geralmente eu gosto dos calhamaços, eu gosto muito dos livros grandes do King, os dois maiores deles. São livros, para mim, 5 estrelas favoritados, que é A Dança da Morte e It a Coisa. Só que aqui, simplesmente, não rolou. Aqui, essa característica, né, de prolixidade foi muito além. É uma enrolação sem fim e nem dá pra dar desculpa da questão da dependência química, porque o King, na época, ele tava sofrendo bastante, né, com isso, com a dependência e tudo mais. Só que Cujo é um livro que ele estava tão alucinado que ele nem lembra de ter escrito. E para mim, é um livro perfeito. Nesse caso aqui, eu acho que essa não é a questão. Não é a questão da dependência, não é a questão dos vícios e tudo mais. Eu acho que aqui rolou um delírio coletivo mesmo. Esse livro ele vai entrar mais na temática da ficção científica, porque do nada aparece ali uma nave que surgiu no quintal da personagem principal, então tem essa coisa de alienígenas, abdução e tudo mais. Mas nossa, que leitura ruim. Primeiro porque assim, a cronologia, ele começa já todo estranho, todo errado. Ele estava contando uma história e eu não sabia se aquela história estava acontecendo no momento presente ou se ele estava fazendo um flashback, contando alguma coisa do passado. Eu estava com muita dificuldade de acompanhar. Depois que é 1 milhão de personagens aleatórios que não chega a lugar nenhum. O que aconteceu com aquele personagem? Ele foi citado, de repente ele some. Aí eu fiquei com essa sensação de que realmente foi tudo jogado de forma aleatória, nada estava fazendo muito sentido pra mim. Tem um monte de acontecimento assim, muito bizarro. Mas é um bizarro ruim, tipo... Teve uma cena que eu fiquei, não, King, aí não. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula, que foi uma máquina de Coca-Cola, no caso. E a máquina sai perseguindo pessoas. E a descrição, gente, nossa, ficou bem esquisita. Pra mim, isso realmente foi o auge de coisa estranha nesse livro. Realmente só não deu. E tem uma coisa também que os personagens eles ficam perdendo dentes ao longo da história, só que ninguém reage, o personagem tá lá conversando normal, do nada cai ali 5 dentes da boca dele, ele olha e fala, nossa, que coisa, né? Beleza, vida que segue, normal. Pra mim, só não rolou. Pra esse livro eu dei 2 estrelas e eu tava pra dar 1,5 estrelas. Só que o final do livro eu até que gostei. E isso é muito diferente, né? Porque a maioria das pessoas até que gostam de várias histórias do King. Mas eu vejo muita gente reclamando dos finais, né, do King. E esse livro pra mim foi completamente o contrário. Eu odiei o livro inteiro. Chegou no final e fiquei... até que o final foi ok. Então eu acabei deixando as 2 estrelas mesmo. E assim, mesmo que esse livro ele seja traduzido, porque há boatos aí, né, que a Suma vai trazer
uma tradução oficial, né, desse livro. Eu li em e-book e uma tradução bem ruinzinha, bem antiga. O livro inteiro ficava não obstante. Gente, quem é que fala não obstante? E é toda hora ele ficava não obstante, não obstante. Parece que é coisa de livro escrito em 1800. Nem parece que é uma escrita do King. O King, por mais que seja prolixo a escrita dele, ela costuma ser bem escrachada, ser bem direta, sincerona. Não costuma ter, né, essas firulas. Então, assim, pelo menos eu tirei esse livro da minha frente, tirei essa sensação de pendência, né, de, meu Deus, tá faltando aquele livro para ser lido. A única sensação mesmo que ficou foi a sensação de morte lenta depois que eu finalizei. Aí, depois dessa tortura, eu finalizei mais um livro nacional, que foi o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E pensando bem, esse livro aqui foi mais uma tortura, só que foi uma tortura completamente diferente. Aqui foi a questão da dor mesmo, né? Por ser um livro de não ficção, por ser uma história real, muito dolorida, muito comovente, foi uma tortura de ler, mas foi uma tortura proveitosa. Esse livro aqui vai relatar, né, o que acontecia no manicômio em Barbacena, que era conhecido como Colônia, e nesse local mais de 60 mil pessoas foram mortas. Então aqui vai reunir como uma reportagem mesmo, né, a Daniela é jornalista. É um livro definitivo sobre esse caso, e justamente esses sobreviventes, eles vão relatar o que eles foram obrigados a, o que eles foram submetidos nesse local, por que eles foram parar, né, nesse hospício, nesse manicômio. Então, o que era considerado uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica, ou não, às vezes não tinha doença nenhuma, mas a pessoa era colocada lá mesmo assim. Então, essas pessoas relatam, né, os horrores que elas viveram ali. É um livro incrível, eu me emocionei bastante, principalmente quando tem uma parte que é separada, um capítulo só para as crianças. Então, vai falar ou das crianças que nasceram nesse manicômio, né, das mães que foram para lá e elas acabaram tanto tempo, né, nesse local que elas acabaram engravidando e tendo essa criança, né, lá no local, ou crianças que foram mandadas para lá. Então, assim, esse capítulo em específico, nossa, mexeu bastante comigo. E também por conta das fotos, tem muitas fotos aqui. As fotos são muito pesadas, elas chocam mesmo. A realidade, né, a gente consegue perceber justamente por conta dessas fotos, a sensação, né, a vibe que tinha nesse local, que era péssimo, era insalubre. Então, pelas fotos fica uma coisa muito mais gráfica. E eu acho que o pior foi entender as motivações, né, que faziam esse local trabalhar da forma como eles trabalharam, né, o porquê de tudo isso. Então, é mais um livro que eu vou prometer, mais uma resenha, um vídeo específico para ele, porque realmente é um livraço, é uma história, né, muito comovente, e é uma mancha que a gente carrega, né, o Brasil carrega, mas que também modificou muito a estrutura, né, das doenças psiquiátricas, de como elas são relatadas, como elas são abordadas. Então, não teria, né, como ser diferente, mais um livraço, 5 estrelas, favoritado. E eu gostei tanto desse livro que, como eu falei no último vídeo de TBR, né, desse mês de agosto, eu já emendei e coloquei o outro livro da autora, O Todo Dia, a Mesma Noite. Realmente eu fiquei obcecada pela escrita dessa mulher, é incrível. E esse livro aqui eu li na maratona, o desafio era ler algum livro com um detalhe amarelo na capa. Então, o título do livro, né, é amarelo. O próximo livro finalizado foi o do mês do projeto Lendo King em ordem cronológica. E eu finalizei o Pesadelos e Paisagens Noturnas 2. Então, esse daqui é o segundo livro, né, de uma coletânea de contos. Inicialmente, né, originalmente, era um livro só, um livro único, com todos esses contos, né, tanto do livro 1 quanto do livro 2. E aí depois foi separado, porque realmente já é um livro grande. O outro livro também, ele é grandinho. Então, acabou dividindo em 2 partes, em 2 livros. Só que esse livro aqui, o livro 2, eu não gostei tanto quanto o livro 1. O livro 1 eu achei muito mais divertido. Era um horror mais cômico, mais escrachado. Eu acabei realmente me divertindo com vários contos do primeiro, né?
Aqui eu achei um livro mais morno, vários contos aqui eu não achei nada demais, não achei tão incrível assim, achei vários só ok. Tem vários contos aqui que acabou nem me marcando em nada, tanto que eu acho bem esquecível até. E eu nem entendi por que foi colocado com esse título, né, Pesadelos e Paisagens Noturnas, remete a uma coisa de horror, de terror. Tem um monte de conto aqui que não tem nada a ver com terror. E aqui, na verdade, tem uma mistureba, né, de contos. Então, tem um conto que é uma tempestade de sapo, literalmente, tá chovendo sapo. Tem um outro conto aqui que eu até que gostei da história, só que eu não gostei do formato, que é um formato mais de roteiro, tipo o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Essa mesma vibe, é um roteiro mesmo, ou era pra TV ou pra cinema, alguma coisa assim. A história eu gostei, é meio que uma ficção científica, mas o formato só não ajudou. Gente, tem aqui uma fanfic de Sherlock Holmes e nem é meme, é realmente uma fanfic, é um conto reescrito, né, de uma história de Sherlock Holmes com os nomes dos personagens originais e tudo mais. Mais um que não é terror. E eu achei isso meio do nada, né? Eu jamais estava esperando uma fanfic aqui nesse livro, mas esse conto eu até que gostei. Tem um conto aqui que o King fala que é basicamente um diário que ele escreveu e ele narra todinho um jogo de beisebol de um dos filhos dele. Eu não lembro se é o Owen King ou se é o Joy Hill, é um dos dois, eu acho que é o Owen. Mas assim, eu não gosto de beisebol. É um jogo que eu nem entendo, eu acho que é mais por conta da nossa cultura, né? A gente não tá acostumado a assistir beisebol na TV. Então é um esporte que eu nem gosto, então eu fiquei sonolenta esse conto todinho, porque ele descreve cada detalhe de cada jogada. Então, esse conto, nossa, não gostei. Mas tem um conto aqui que esse daqui eu gostei bastante, que é A Casa de Maple Street, em que o King relata o quê? Crianças. E o King, quando fala, né, de personagens infantis ou adolescentes, o homem arrebenta, e esse daqui não foi diferente, é um conto que eu gostei muito. Para variar, no final o King ele faz uma nota e isso para mim, com frequência, é a melhor parte do livro. Eu gostei bastante, porque ele vai falar qual foi a inspiração que ele teve para a maioria dos contos. Então ele fala da onde que surgiu, né, a inspiração, da onde ele tirou aquela história. Ele vai relacionar vários personagens com outras histórias dele, e isso eu achei, nossa, o sabor, isso realmente foi incrível. E no final das contas, para esse livro eu ia dar 3 estrelas, mas por conta dessas notas no final que eu gostei bastante, para ele eu acabei dando 3 estrelas e meia, até que tá bom. No geral, eu realmente prefiro o primeiro livro, né, que eu dei 4 estrelas, mas nenhum dos dois são recomendações que eu faria, né, de livros do conto do King. Eu indicaria mesmo O Sombras da Noite, que eu acho que tem uma vibe bem parecida, mas que tem mais contos que eu gosto. Inclusive, quando eu falei, né, desse primeiro livro aqui em um dos vídeos aqui do canal, eu falei, né, que ele me lembrou bastante Os Sombras da Noite. E aqui o King fala que justamente ele escreveu vários contos na mesma época que ele escreveu Os Sombras da Noite. Então, tudo fez muito sentido na minha cabeça. E esse livro aqui também foi lido na maratona, consegui, né? É um livro relativamente grande, mas como é um livro de contos, foi bem rapidinho de finalizar. Eu li na maratona pro desafio que era ou começar ou finalizar uma série. Como é o segundo livro, eu encaixei ele e a gente considera que é um livro de série. O próximo desafio da maratona era ler um livro recomendado por alguém. E aí eu li o livro Últimas Mensagens Recebidas, da Emily Trunco. E, meu Deus, que livro incrível. Aqui a autora, eu não lembro quantos anos ela tinha, mas ela era bem novinha, eu acho que ela tinha 16 anos. Ela pediu lá no Tumblr dela alguns relatos de mensagens, né, de últimas mensagens recebidas. Então aqui ela juntou todas essas mensagens reais que ela recebeu e colocou, né, um contexto e colocou aqui nesse livro. Só que aí esse livro se torna um mar de gatilhos, porque vai ter a explicação, né, o motivo pelo qual foi a última mensagem recebida. Então acaba tendo muitos relatos de suicídio, seja porque a última mensagem da pessoa
ela deixou uma mensagem comum mesmo, né, cotidiana, no celular, um SMS, alguma coisa assim, ou um bilhete mesmo, né, formalizando uma despedida e tudo mais. Tem uma mensagem específica nesse tema aqui, que é de uma mãe para uma filha, e esse, nossa, me pegou demais, eu fiquei muito emocionada. Tem outra mensagem aqui que, nossa, eu chorei horrores, foi além, né, da emocionada, foi realmente um chororô, que foi de uma menina que recebeu uma mensagem dos pais falando, né, que a cachorrinha deles, que estava bem velhinha, já estava falecendo, e perguntou se ela queria fazer uma mensagem de vídeo para se despedir da cachorrinha. A menina acabou recusando, ela achou que ela ia ficar pior, e aí depois ela se arrependeu amargamente por não ter feito a bendita da chamada de vídeo. Nossa, essa também me pegou. Aqui tem muitas mensagens de término de relacionamento, de amizade, mas também tem muito rompimento com a família, tem muito abuso, violência, relato de acidente. Então, assim, é um livro bem pesado. Conforme eu ia lendo, nossa, eu realmente fiquei bem emocionada, principalmente reflexiva, né? Porque a gente pega essas últimas mensagens e fica pensando o quanto a vida ela acaba sendo breve, né? Ela é muito abrupta. Do nada, muita coisa pode acontecer. E ali em poucos segundos, né? Questão de minutos, você tá conversando com a pessoa normalmente. Do nada, tudo pode mudar e muita coisa pode acontecer. E a gente, infelizmente, tem que estar preparado, né, para esses imprevistos. No final do livro, a autora, ela levanta alguns relatos, né, de pessoas que agradeceram por esse livro e principalmente pessoas que cogitaram tirar a própria vida e tudo mais e passaram a refletir melhor sobre essa decisão por pensar, né, justamente nas pessoas que ficam em não querer causar o sofrimento dessas pessoas. Isso, né, depois dessa pessoa ler o depoimento, né, da pessoa que recebeu essa última mensagem. Então, isso acaba sendo, né, bem interessante, mas é um livro que eu acho que deve ser lido com cautela. Eu acho que você, se você estiver bem, se você estiver em algum momento que as coisas dificilmente vão te abalar, aí eu até recomendo. Agora, se você já estiver na bad, se você já estiver um pouquinho mais sensível, eu acho melhor passar um pouco longe desse tipo de livro. Eu acho que é bom sempre a gente pegar um livro mais preparada, pra gente não piorar uma questão que já tá ali. Então, né, se a pessoa já não estiver ali realmente no momento, talvez pegar esse livro não seja uma boa ideia. Mas é um livro bem rapidinho de ler, porque ele tem esse formato mesmo, né, de cada relato ter uma ilustração. Então, essa ilustração sempre tem muito a ver com o que tá falando aqui, então isso é bem legal. E pra ele, eu acabei dando 4,5 estrelas. Ele tava quase realmente sendo um livro 5 estrelas favoritado. Eu só descontei essa meia estrela porque tem vários relatos aqui que não tinham contexto, era só a mensagem, e aquilo não me remetia a nada. Então eu não via muito sentido, ou era uma coisa muito genérica, muito superficial, que não me trouxe nenhuma informação adicional. Então esse tipo de frase eu acho que ou ela poderia realmente ser descartada, ou ela poderia, né, ter a história, ter o contexto do que rolou. Mas apesar de ter dado 4,5 estrelas, né, eu não dei 5 estrelas, mas foi um livro que eu acabei favoritando. E esse é o tipo de livro que eu acho que dá aquela sensação de atropelamento, né? De ser muito rápido, pelo fato de você ler numa sentada só, porque ele é muito rapidinho. Ele parece que do nada te atropela, você fica, meu Deus, o que rolou? Ninguém nem anotou a placa e você fica lá em choque. É isso. O último livro que eu li nessa maratona foi pro desafio de ler um livro com uma ou no máximo 2 palavras no título. E eu encaixei o Persépolis, da Marjane Satrapi. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dessa mulher. Marjane, pra mim, remete a Mariane, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Mas esse daqui foi mais um livro de não ficção. 5 estrelas, favoritadíssimo. Nossa, que história incrível. E ele é em formato de quadrinhos, né? Justamente porque a autora, ela se tornou
ilustradora. Então aqui é como se fosse realmente uma autobiografia dela. E aqui ela vai relatar os acontecimentos da vida dela, desde criança até quando ela se tornou adulta. Ela é uma mulher iraniana, né? E vai relatar justamente o acontecimento da Revolução Islâmica em 1979. E aí ela fala, né, quais foram as consequências dessa revolução na vida dela, na escola, a percepção que ela tinha de família, de amizade, até de religião, já que ela ouvia muito, né, que vários desses acontecimentos que estavam rolando ali era obra de Deus, era obra divina, só que o pai dela explicava para ela que, na verdade, não era muito bem assim, era realmente questão de interesse econômico e político. E aí ele tentava, né, explicar para ela que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Então, assim, é um livro repleto de história, de relatos históricos. É um livro que te traz sensações diversas enquanto você tá lendo. Porque é um livro que ele tem muito humor, principalmente porque a forma como ela ilustra as caras e bocas dos personagens, nossa, realmente ela fez com maestria e com perfeição. Você capta o humor só por olhar a cara do personagem. Só que ao mesmo tempo é um livro super pesado, porque ele traz vários acontecimentos e consequências de guerra. É um livro também que não tem como, né? Ele traz vários gatilhos sobre violência, sobre dependência química, sobre depressão. E ele é relatado de uma forma bem diretona, ele não tem muito filtro. Mas esse daqui é um livraço e é mais um que eu vou prometer aqui um vídeo resenha só pra ele, que eu achei muito interessante a forma como é repassada pra gente essas informações históricas, é tudo muito interessante. Mas eu vou falar mais detalhes no vídeo dele. E foi isso, foi um mês então muito produtivo, principalmente por conta da maratona. Deu pra eu acelerar e ler horrores, muito diferente do que foi os meses anteriores. Então, deu pra aproveitar bastante. E me contem aqui embaixo nos comentários se teve algum desses livros que você já leu. Me conta o que você achou, se você gostou ou não. Ou se pelo menos, né, eu deixei aí com alguma certa curiosidade para ler algum desses livros. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo. Um beijo e tchau!